Olá, caros alunos da Pedagogia, disciplina História da Educação. Hoje farei alguns comentários então nesse vídeo sobre o segundo capítulo do texto do Cassimiro, no guião, em que no segundo capítulo ele trata da história da educação, da história da pedagogia. Bom, o Cassimiro, vocês já viram pelo capítulo anterior, ele começa com uma coleção de textos, uns curtos, outros longos, depende do conteúdo do texto, que ele chama de antologia e que usa como texto de introdução ao assunto e de sensibilização. Na antologia do segundo capítulo, temos dois grupos de textos. O primeiro grupo ele usa para discutir os usos da história e os usos da história da pedagogia e da história da educação. No segundo grupo, ele usa textos para pensar a natureza e os fins da história da pedagogia e da educação. Então vamos ao primeiro conjunto de textos. O primeiro texto é um texto de Jean Chesneau, em que o Chesneau trata da história, do conceito de história, da finalidade da história, e diz nesse texto claramente que os objetos históricos, os utensílios históricos, normalmente são produzidos pela classe dirigente, pela classe hegemônica numa sociedade, para manter o seu poder. Ou seja, a produção da história tem uma finalidade. O acervo histórico conservado, o material que permite pensar a história também é vítima desse interesse das classes dirigentes, das classes hegemônicas. E o Estado, como aparelho de sociedade, o Estado ele age nesse interesse das classes dirigentes, ou seja, o Estado acaba exercendo uma função de controlar o passado, e ao controlar o passado, direcionar a política no presente, transformando então a história num instrumento ideológico, ou seja, a história usada como mecanismo de controle do presente, no presente, controle das pessoas, controle dos comportamentos, controle das massas, Então, a organização do pensar sobre o passado passa a ser a fabricação de uma leitura do passado em função dos interesses políticos e ideológicos do presente, É isso que o Jean Chesneau nos apresenta, Então a primeira ideia do uso que se faz de história. Esse mesmo uso que se faz da história em geral, também se faz da história da pedagogia e da história da educação. Ou seja, não existe uma escrita da história, uma análise da história, ou da história da pedagogia, ou história da educação, que seja descomprometida. Qualquer interpretação histórica estará a serviço de uma forma de conceber as relações de poder e a prática política no presente. Por isso que os textos nunca são iguais, por isso que a história interpretada, a história resgatada, a história pensada nunca é a mesma. Um segundo texto, aí bastante curto, é do George Orwell. Quem controla o passado domina o futuro. Então veja só, o conhecimento do passado usado para estabelecer as relações sociais, políticas e econômicas, a forma de pensar no presente e conseguir seguir garantindo o domínio do futuro por um determinado segmento social. O terceiro conceito é de Alfred Dubuc, que diz o seguinte, que cada povo conta para si próprio a história que pode compreender.
e que serve para a alteração do seu caminho, do seu processo, do seu presente e do seu futuro, né? E quem é o povo aqui? O povo não é a totalidade das pessoas de uma sociedade, nem o conjunto dos grupos. O povo aqui significa, né, uma cultura dominante, um grupo social determinante numa sociedade, os grupos hegemônicos. E a leitura que esses grupos fazem da sociedade, da história, do passado, se torna forma hegemônica no pensamento presente, ou seja, há um processo de disseminação dessas leituras do passado. O outro autor é Rogério Fernandes, né? E o Rogério diz que existe uma certa historiografia da educação, que serve para justificar opções doutrinárias na pedagogia, né? Ou seja, a história da educação usada para fazer a defesa de um jeito de ser professor, de um jeito de lecionar, né? É uma defesa de um modelo de ação professoral, de um modelo de organização escolar. Nesse sentido, né, ele aponta, o Rogério, que a seleção dos fatos, das instituições, dos personagens educativos que merecem ser lembrados também não são por acaso, né? Essas escolhas elas são feitas em função dos resultados que se quer no presente e no futuro, né? Então, a história da educação como uma área do conhecimento histórico direcionada para a formação dos docentes, né? Ou seja, a contaminar, impregnar esses docentes de uma perspectiva de educação, de um olhar específico sobre a educação, né? Então, uma das metas da história da educação se tornar esse instrumento que engendra, né, o jeito de ser professor. Então é um outro uso, né, que se faz da história, e aqui particularmente da história da educação, né. No segundo conjunto, o Cassimiro traz textos que tratam da questão da natureza e das finalidades da história da educação e da história da pedagogia. Mas esse assunto eu tratarei num outro texto, né, evitando que esse vídeo fique tão longo. Até mais!